Louvado seja o nome do Senhor, porque chegamos aqui para compartilhar um pouco da sua palavra, palavra que se renova a cada manhã, assim como as suas misericórdias também se renovam a cada manhã. Se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós não estaríamos mais aqui. Se não fosse as misericórdias do Senhor, teríamos sido fulminados há muito tempo. Porque todo dia, voluntária e involuntariamente, erramos, cometemos pecados. E se não fosse a misericórdia do Senhor, dia após dia, sobre as nossas vidas, eu não sei o que seria de nós. Vamos falar hoje sobre esse Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Um Deus que se faz presente todos os dias na nossa vida. Entendemos isso porque um dia Ele nos alcançou e dia após dia nós nos relacionamos com Ele. E muitas vezes quando nos relacionamos com Ele, parece que Ele não existe. Porque nós não conseguimos ver Ele, muitas vezes não conseguimos ouvi-lo, por conta dos nossos pressupostos, não conseguimos entender, na verdade, quando Ele fala com a gente, quando Ele fala conosco. E hoje nós vamos falar sobre Deus, mas vamos falar sobre a invisível mão de Deus. Como nos comportamos com o Senhor, na presença do Senhor, quando aparentemente tudo está dando errado. Quando nos comportamos diante de Deus, quando oramos e Ele não responde às nossas orações. Nós vamos ler hoje o capítulo 4 de Esther. Os irmãos podem abrir o capítulo 4 do livro de Esther. E vamos falar um pouco sobre a invisível mão de Deus. Os irmãos creem que Deus existe, não creem? Amém, né? Estamos aqui porque acreditamos nele. Glória a Deus, isso é fato. Deus, Ele é tão presente e tão real quanto eu estou vendo os irmãos aqui. Mas e quando não conseguimos vê-lo? Capítulo 4 de Esther, ele vai falar justamente sobre isso, sobre os momentos em que Deus se faz presente, mesmo quando aparentemente Ele não se faz presente. O livro de Esther é interessante porque em momento algum no livro de Esther nós vamos ouvir a palavra Deus. É o único livro da Bíblia onde não menciona o nome de Deus. Mas é um dos livros onde mais conseguimos perceber Deus agindo e conduzindo a história. E para nós sintonizarmos aqui no capítulo 4 de Esther, eu vou voltar só um pouquinho antes para podermos entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo 4. O rei Assuero, ele prepara um concurso onde ele precisa eleger uma nova rainha. E nesse processo seletivo seriado, Esther, que era sobrinha de Mardoqueu, ou Mordecai, como alguns chamam, também participou, sendo orientada por Mordecai a participar. E ela, entre milhares de outras virgens, bonitas, educadas, de excelentes costumes, ela foi a que sobressaiu e se tornou rainha. O que acontece é que nesse mesmo período em que ela se torna rainha, no império existia um braço direito do rei Assuero que se chamava Amã. Ele era amalequita, descendente do rei Agag, que nós vamos encontrar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, se não me falha a memória. Os amalequitas, eles são inimigos mortais, eram inimigos mortais dos judeus. E todo o povo da Pérsia participava dos costumes do reino, sendo que os judeus não. Toda vez quando Amã, por exemplo, passava em meio à multidão, as pessoas se prostravam, reverenciavam ele, por ser o braço direito do rei e uma autoridade naquele país. Sendo que Mordecai, ele não fazia isso. Ele não fazia isso porque ele se prostrava somente ao Senhor. Amã, entendendo o porquê ele não fazia isso,
olhando para a sua história e para o seu passado, lembrando que os amalequitas são inimigos mortais dos judeus, ele trama uma cilada para exterminar todos os judeus. Para vocês entenderem melhor, Agag foi o rei amalequita que Deus mandou Saul exterminar, juntamente com todos os amalequitas, e quando Saul foi para a guerra, ele matou todos os amalequitas, sendo que Deus ele mandou exterminar todos, incluindo o rei, e não se apossar de nenhum despojo de guerra, ou seja, as riquezas que eles iam encontrar pela frente. Saul matou todos os amalequitas, mas não matou o rei e pegou todos os despojos de guerra. Foi nessa altura do campeonato que Deus repreendeu Saul e instituiu Davi, que futuramente vinha a ser o futuro rei de Israel por conta da desobediência de Saul. Na história, Amã sabia o que tinha acontecido. Ele agora, no livro de Esther, sendo um amalequita, descendente de Agag, trama uma estratégia para exterminar todos os judeus. Ele chega para o rei e fala: olha, existe um povo no teu reino que ele não se prostra, não se reverencia aos costumes do rei. Permita-me que eu extermine todo esse povo do nosso meio. Em contrapartida, eu vou depositar 300 e poucas toneladas de prata na tesouraria real. O rei falou: ok. O rei deu, ele era o braço direito do rei, ele deu o anel selo para Amã emitir o decreto e exterminar todos os judeus. Amã ele prepara o decreto e ele começa a distribuir em todas as cidadelas que fazia parte do reinado, incluindo a cidadela de Suzã, onde concentrava a maior quantidade de judeus. Agora imagine um decreto sendo colocado na praça principal da cidadela, onde diz que no dia tal todos os judeus irão morrer. O que eles fizeram para merecer isso? Nada. O que o povo de Deus, escolhido por Deus, desde o início, lá de Gênesis, fez para merecer tal sentença de morte, onde homens, mulheres e crianças, todos, sem exceção, morreriam? Imagina agora o desespero tomando conta dos judeus. Imagine agora o desespero tomando conta de Mardoqueu, que é justamente o que nós vamos ver aqui no início do capítulo 4, o que vai acontecer. Seria mais ou menos, o Brasil é um país laico, nós temos liberdade de expressão, estamos aqui na igreja hoje adorando ao Senhor porque temos liberdade. Imagine um decreto sendo emitido no Brasil e agora todos os evangélicos não podem mais cultuar o Senhor, todas as igrejas evangélicas serão fechadas e agora não pode-se mais adorar a Deus, e todo aquele que fizer isso morrerá. Ou seja, todos os evangélicos do Brasil irão morrer no dia tal. Imagine isso, uma perseguição religiosa, uma perseguição civil, todos os judeus irão morrer. O desespero tomou conta deles, sem eles merecerem. Vamos ler o que acontece no capítulo 4? Olha só. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, ele rasgou as vestes. Ele vestiu-se de pano de saco, ele cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos judeus se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos seus oficiais, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real
para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã. Para que ele mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atar retornou e relatou tudo a Esté, o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que por ele seja chamado. Ele será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, ele mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esté mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Vamos orar? Senhor, eu te peço que tu fale conosco, Deus, através dessa palavra, que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, Pai, que possamos ver, Deus, a tua mão sobre esta palavra, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, revela a tua invisível mão e faça com que ela seja visível no nosso meio, Deus, para que nós possamos entender claramente, Pai, o que essa passagem diz acerca de Ti, Deus, acerca da Tua soberania e acerca da Tua visível mão, que muitas vezes para nós é invisível, mas ela se faz visível todos os momentos. No nome de Jesus, revela-se para nós, Pai. Amém. A invisível mão de Deus, ela se faz visível no meio do seu povo. Que fique claro isso, no nome de Jesus hoje. Que a mão invisível de Deus, ela se faz visível no nosso meio. A mão invisível de Deus, ela é mais visível do que as pessoas com quem você convive todos os dias, que você vê todos os dias. A mão invisível de Deus, ela é mais real do que você imagina. E aqui nós vamos olhar a mão invisível de Deus, desse capítulo 4 de Esté, se fazendo visível no meio do seu povo. A primeira lição que nós aprendemos aqui com Mardoqueu, nessa situação de desespero que toma conta no capítulo 4, é que essa mão invisível de Deus, ela se faz visível mesmo quando tudo parece estar dando errado. Essa mão invisível de Deus, ela é visível e ela é real, mesmo que tudo pareça estar dando errado. É contraditório isso, não é? A situação de desespero toma conta do meio dos judeus. Mardoqueu, ele se coloca num estado de humilhação e veste roupas, ele veste panos de saco, se cobre de cinzas e ele vai para a frente do palácio chorar. O desespero tomou conta do coração dele. Por quê? Porque ele vai morrer. Todo o povo de judeus nesse império vai morrer também. Eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque fugiu do controle deles. Eles não fizeram nada para merecer tal sentença, sendo que tal sentença não pode ser mudada por eles. E agora o que é que vai acontecer, a não ser somente entrar num estado de desespero? O texto mostra que Mardoqueu, ele se veste de pano de saco. Isso é um estado de humilhação.
Mas com outras palavras, quando ele faz isso, ele também está dizendo para Deus que na cultura, quando os judeus se vestiam de pano de saco, se cobriam de cinzas, eles faziam isso porque eles estavam falando para todas as pessoas e também mostrando para Deus que eles não têm o controle da situação e eles não podem fazer nada, a não ser clamar por Deus e pedir para que Deus intervenha ou que algo aconteça. Senhor, eu não tenho o controle da minha vida, eu não tenho como resolver os problemas, eu não tenho como fazer nada, a não ser clamar. O estado de humilhação, quando se colocava um pano de saco, por exemplo, mostrava isso para a sociedade, mostrava isso para os outros povos, mostrava isso para o seu próprio povo. É interessante nós olharmos isso, porque eles iriam morrer, eles não sabiam o que fazer. De repente eles entram em desespero e começam a jejuar. E quando você olha aqui falando sobre jejum, pode ter certeza que isso também inclui oração, porque jejum, ele vem ligado à oração. Eu não sei se você tem orado muito, mas eu posso dizer que eu tenho orado muito pouco. É muito difícil você compartilhar uma palavra quando você é o principal refém dela. É muito difícil para mim compartilhar uma palavra da qual eu mesmo sou refém, ao ponto de dizer que eu não tenho orado como deveria. É muito difícil falar para os irmãos, enquanto eu posso, de repente, se eu quisesse apontar um dedo ou dois, ter três aqui, apontando de volta para mim. Eu não posso fazer isso, mas eu falo, meus irmãos, nós precisamos orar mais. Em meio aos problemas, nós precisamos clamar ao Senhor, ao invés de tentar resolver eles. Em meio a situações que no nosso dia a dia são tão complicadas e difíceis, que não chegam nem próximo de você perder a sua vida, porque se você soubesse que iria perder a sua vida, você entraria num colapso de desespero, e eu acho que talvez eu iria orar como eu nunca orei antes, eu iria jejuar como eu nunca jejuei antes, porque eu não sei o que iria acontecer comigo. Eu estou sendo sincero, meus irmãos. É o Senhor que nos sonda, é Ele que nos conhece, Ele sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, como o Salmo 139 fala. Nós pregamos dia após dia aqui, e é verdade, nós temos que viver nessa terra, olhando para a eternidade, pensando no Senhor, entendendo que os nossos dias são passageiros. Mas de repente não pega para capar, eu não sei o que iria acontecer comigo. Eu estou sendo sincero, não sei. Eu fui para um treinamento do Portas Abertas em 2010, e numa simulação da igreja perseguida, uma irmã negou a Jesus, num treinamento de 4 dias. Ela negou a Jesus e ela teve que sair dessa simulação porque ela não aguentava. E os irmãos tiveram que, do Portas Abertas, passar um tempo com ela, em uma simulação. Só quem nos conhece é o próprio Deus. Como você tem se comportado, e como nós temos nos comportado diante do Senhor, em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades da vida. Como nos comportamos quando tudo parece estar dando errado, ou quando está dando errado mesmo, não é só quando parece não, está tudo dando errado. Qual é o nosso comportamento diante do Senhor? De gratidão, de alegria, contentamento. Senhor, eu te dou graças pelo que está acontecendo, eu te dou graças por esse sofrimento. Ou então, Senhor, eu não estou feliz com esse sofrimento, eu sou sincero, mas eu estou diante de Ti, Deus, porque eu preciso de Ti. Eu coloco, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, intervenha na minha vida e faça a Tua vontade. Eu clamo em desespero por Ti, Deus. Como tem sido a nossa oração diante do Senhor? Existe algo interessante nesse intervalo de 9 versículos aqui, do 1 até o 9. Não são os problemas que devem nos preocupar. A questão não são os problemas, é como nós nos comportamos diante dos problemas. Muitas vezes não entendemos por que tantas coisas acontecem.
Nossa visão é limitada, não sabemos o que acontece a não ser aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Não entendemos por que tantos sofrimentos vêm ao nosso encontro, assolam a nossa família, prejudicam tantas áreas da nossa vida. Não sei. Não são os problemas, meus irmãos, mas como nos comportamos em meio a todos os problemas que assolam a nossa família, a nossa vida. Como nos comportamos diante daquilo que Deus permite vir ao nosso encontro. Aí de repente, o desespero toma conta. E agora, o que vai acontecer? Mordecai está lá, no seu estado de humilhação. Todos estão vendo o que está acontecendo. E ele está mostrando para todas as pessoas que ele não tem o controle e ele não sabe o que fazer. Como nos comportamos diante do Senhor quando não sabemos o que fazer? Como nos comportamos diante do Senhor quando, por exemplo, Ele leva os nossos? A nossa igreja lá tem participado junto do sofrimento de alguns irmãos. Estamos orando juntos, caminhando em oração. E pela graça do Senhor, eu tenho sido evangelizado dia após dia. Eu quero abrir um intervalo aqui para contar. Quando eu estava nos Estados Unidos em dezembro, meu pai morreu, dia 12, um dia antes do meu aniversário. E a nossa irmã Débora, que nós sabemos, a pequena Alice faleceu no ano passado, ela mandou um e-mail para mim quando meu pai faleceu. E ela falou assim: Edilson, eu sei que você está sofrendo muito, mas acredite em mim, eu sei o que é isso. Papai, ele perdeu o pai dele há pouco tempo também. Mas eu queria dizer uma coisa para você: Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, quando eu recebi aquela mensagem da Débora, eu falei: meu Deus, tu tem trabalhado no coração dela, Senhor. Só tu, Deus, só tu, Senhor, que pode confortar, restaurar, colocar essa confiança e essa convicção que tu está no controle de todas as coisas. Quando alguém perde a sua filha, sua filhinha, primeira filha, meus irmãos, não é o sofrimento, é como nos comportamos em meio ao sofrimento. Que possamos olhar para o Senhor em meio a qualquer problema que você esteja passando, e eu também, que nós estejamos passando, e Senhor, isso está doendo, eu não sei como é que eu faço para sair disso, eu não quero saber como é que eu faço, eu preciso de Ti, Senhor. É só Deus que pode mudar aquilo que precisa ser trabalhado no nosso coração, restaurado, transformado. Que a gente possa olhar para Ele em meio ao sofrimento e em meio às dificuldades e olhar para Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. No nome de Jesus. Não é o que passamos, é como nos comportamos em meio a tudo isso que estamos vivendo. Amém. A invisível mão de Deus, ela se faz visível, se faz presente quando tudo parece estar dando errado. Vamos olhar aqui a partir do versículo 10, que a invisível mão de Deus, ela se faz visível até mesmo quando somos confrontados pelos nossos irmãos. A invisível mão de Deus, ela se faz visível mesmo quando somos confrontados pelos nossos irmãos. Olha o que acontece aqui a partir do versículo 10. Mardoqueu está lá, Esté manda um dos seus criados conversar com Mardoqueu. Ele conta através do criado tudo o que está acontecendo, ele compartilha com Esté. Ela era a única que estava a par, porque ela estava no reino, no palácio, ela não sabia o que estava acontecendo. De repente ele fala para ela: Esté, por favor, interceda por nós diante do rei. Você é a única que pode interceder por nós. Não temos esse acesso diante do rei, não temos como falar com ele, a não ser você. Esté ouve aquelas palavras e manda o seu criado retornar, e ela olha para Mardoqueu e fala: olha, através do seu criado, há mais de 30 dias eu não vou à presença do rei. E existe uma lei, e todos sabem dela, que aquele que entrar na presença do rei sem ser convidado por ele pode morrer, a não ser que o rei abaixe o cetro. Há mais de 30 dias que ele não me chama.
Eu não posso ir ao encontro do rei, eu vou morrer, eu posso morrer se isso acontecer. Mardoqueu ouve aquelas palavras e fala: olha, Esther, não pense que por você estar na condição de rainha, você também será poupada, porque você não vai. Todos da sua casa, incluindo você, também morrerão. Quem sabe não foi para uma condição, uma situação como essa, você tenha sido elevada à posição de rainha.